tema da nossa lição é a sutileza da banalização do quê? Da graça. Mas antes de entrar no assunto do que é graça propriamente dita, a gente precisa voltar um pouco atrás para a gente entender um outro conceito. O que é religião? O que é religião? E eu não queria que fosse uma pergunta retórica, eu queria que você de fato me respondesse. Eu queria que pelo menos umas 2 pessoas aqui na sala, no templo, me dessem um conceito do que é religião. Porque nós temos uma religião, certo? E nós conhecemos muitas religiões. Mas o que é? Como é que a gente define? Qual é a etimologia de religião? Alguém pode me ajudar aqui? Pode levantar sua mão aí e dizer? Porque eu já sei o nome de alguns irmãos aqui. Aí se os irmãos não me ajudarem, eu vou perguntar. O que é religião? Você já fez essa pergunta alguma vez? Como? Não é interessante? O que é religião? Olha, a palavra religião vem de religare. Religare é aquilo que religa. Quando a gente fala de religião, o sentido da palavra quer dizer que é refazer o caminho dos homens para com Deus. E nesse sentido, tem filósofos, tem teólogos que, enfim, tentam estruturar esse tema, tentam organizar esse pensamento. E eu estava lendo em algum lugar esses dias que alguém definiu religião como sendo uma crença onde existe uma divindade e os seres humanos mortais buscam agradar essas divindades. Fazendo o quê? Prestando culto, entregando coisas e fazendo oferendas. Mas a gente pode, com esse modelo, a gente até lembra do modelo romano, por exemplo, na Grécia Antiga, que tinha os deuses do Olimpo. A gente não aprende isso na escola? Os deuses do Olimpo, e as pessoas faziam oferenda aos deuses. É um modelo de religião. Mas o que é que o Evangelho se diferencia da religião, então? Porque é uma outra pergunta interessante para a gente se fazer. Se religião, no sentido de etimologicamente falando, de que religião é o homem se ligar ao divino, o que é que o Evangelho tem de especial? Então, o que é que diferencia o Evangelho das outras religiões? A coisa mais impressionante do Evangelho é que não é o homem buscando Deus, é Deus buscando o homem. É um Deus que resgata o homem que se havia perdido. O Evangelho supera a religião quando o Evangelho traz para nós um conceito de que eu não tenho que fazer sacrifícios ou viver em função de agradar a um suposto Deus, não. O Evangelho é Deus que se fez homem para se religar a mim. Porque eu estava perdido. E por que a gente precisa ter esse conceito no início dessa aula? É porque sem entender isso, você nunca vai entender por que a gente precisa de graça. E se a gente não entende porque a graça é tão importante na vida da gente no presente século, a gente nunca vai conseguir enxergar as artimanhas que Satanás tem desenvolvido para nos fazer perder a visão e a sensibilidade acerca da graça. Irmão, está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? Se eu me empolgar um pouco, pede para puxar o freio de mão aqui que eu vou aliviar. Olha, irmãos, eu de fato estou muito afoito, né? Que a gente fala na nossa região, estou muito afoito para falar disso, porque é uma coisa que eu creio, entendo e vivo por intermédio da graça. Então, nessa lição a gente vai entender alguns princípios. Nós temos alguns objetivos para caminhar nessa manhã, e se você não tem lição, eu quero que você anote os princípios que nós vamos procurar alcançar nessa lição. O primeiro objetivo da nossa lição é explicar a natureza da graça. A gente vai ver isso no primeiro tópico. Ponto 2 é apresentar a graça no contexto bíblico, né? Dentro da Bíblia, o que é a graça? Nós vamos classificar a graça também no tópico 3, no contexto histórico da Reforma Protestante. E aqui a gente vai debater um pouco, porque é muito interessante quando a gente entra na história, para a gente ver um período onde a graça estava sendo banalizada, onde existiu muitas artimanhas para que a graça fosse afetada, e acabou desencadeando a Reforma Protestante, vamos chegar lá. E por último nós vamos pontuá-la no contexto contemporâneo. O que a graça é importante para nós hoje?
Certo? Então nós temos esses objetivos nessa manhã, que Deus nos dê graça, que nós possamos alcançar esses objetivos. A nossa verdade prática diz que a graça de Deus não é barata. Então, embora a graça seja de graça, ela custa um preço muito alto. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. Tendo isso em mente, a gente vai entender rapidinho aqui, nas próximas páginas já, porque algumas pessoas que dizem que vivem na graça, vivem de graça, mas que na verdade estão totalmente fora da graça. Por que isso acontece? Vamos para a lição? Na introdução da nossa lição, o comentarista ele diz o seguinte: nessa lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer o quê? A graça, ou a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há o quê? Um despertar da graça. O comentarista da lição, ele diz isso afirmando, mas eu diria questionando. Será que de fato nos últimos anos nós temos de fato despertado para a graça? Ou será que a gente está despertando para uma visão distorcida da graça? Porque esse tem sido o meu questionamento. Lá no início da lição, a minha lição, irmãos, está toda riscada aqui. Eu não sei como os irmãos são, mas eu estudo riscando, né? Escrevendo, pontuando. E porque no início da lição eu já me fiz esse questionamento. Eu tenho percebido, eu ando muito em rede social. Tenho Instagram, Jones Hill aqui. Eu vejo muita coisa, e nessa época de Instagram, de TikTok, tem muitos vídeos curtos na internet. Quem é que tem rede social? A gente vê muito, são vídeos curtos, e num vídeo curto você não consegue fazer, por exemplo, uma análise extensiva do que aquela pessoa quer dizer. Mas, fazendo análise dos 30 segundos, 60 segundos de um Reels, ou de um vídeo lá do TikTok, fazendo análise do texto que chega pra gente, eu percebo as pessoas falando de graça, do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus sendo manifesta, mas da mesma maneira, eu não vejo as pessoas explicarem, debaterem e construírem um pensamento sobre a necessidade de viver de fato uma graça verdadeira. Porque como a gente viu, já aqui na verdade prática da nossa lição, a graça, ela é de graça. Porque você recebe sem você fazer esforço nenhum, porque o esforço já foi feito. Mas ela exige que nós vivamos em santidade. E aí está o custo da graça. Porque ela não te pede nada, mas ela exige tudo. Como é que alguém fala do amor de Deus, dessa graça que foi manifesta, que vive em graça, mas não tem mudança de vida? Darwin, um cientista, filósofo, enfim, que ele criou a teoria da evolução, do comportamento, na verdade, da evolução das espécies, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, ó, depois que sua mente se abre para um novo conhecimento, ela não tem mais como retroceder. Depois que você aprende uma coisa, você não tem mais como simplesmente fazer de conta que aquilo não existe, porque aquela informação, aquele conhecimento muda algo na nossa mente, que além de mudar o nosso pensamento, muda consequentemente a nossa maneira de agir a partir dali. A senhora concorda comigo? Ou seja, quando nós temos entendimento do que de fato é a graça, é impossível, eu diria diferente, é inadmissível que nós continuemos andando do jeito que andávamos outroramente. Vamos prosseguir aqui. O comentarista da lição fala como uma afirmação, mas eu vou trazer como questionamento. Tem de fato havido no nosso meio um despertamento para o conhecimento da verdadeira graça? Porque, irmãos, no meu entendimento, da minha ótica, os irmãos podem ter uma ótica diferente, o que eu percebo é que muito tem se falado de graça, mas pouco se tem vivido e pouco se tem estudado sobre o que de fato é graça. Por quê? É muito bom eu falar de um Deus que é só amor, que aceita tudo, que permite tudo, mas que não é justiça, que não tem ira. Eu já vi gente, pastores, vai uma crítica pesada aqui, eu já vi pastores, pessoas com título pastoral, falarem que nos seus púlpitos não se fala sobre inferno. Não se fala sobre inferno porque as pessoas chegam na nossa igreja, ele falando,
chegam na nossa igreja cansadas, vêm de um dia difícil, vêm de uma semana cansada, atribulada. Então aqui eles não precisam ouvir falar de inferno, eles precisam falar só da graça de Deus. Mas uma coisa está amarrada automaticamente na outra. Como é que eu falo só da graça? Abre um parêntese enorme aqui sobre essa graça barata. Barateou-se a graça, e aí eu trato ela como de forma isolada e como se ela não tivesse consequência nenhuma. Ou seja, muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. Ou o que a gente chama de uma graça barata, uma graça barateada. Tirou-se o valor que realmente a graça tem. E falei da graça aqui várias vezes, mas o que é a graça então? O que é graça? Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a origem dela está inteiramente em Deus. Ou seja, foi Ele quem quis ter graça para conosco. Não é uma coisa que eu faça, mas a graça ela é um favor imerecido. A graça não é algo que eu possa fazer para merecer. E vamos lá, eu dei esse exemplo aqui um dia falando sobre salvação, né? Digamos que eu seja um mendigo pedindo pão, ou pedindo pão não, estou lá na rua e alguém chega para mim e fala assim, olha, você quer pão? E eu aceito o pão ou não, certo? Eu não fiz nada para merecer o pão. Eu não trabalhei pelo pão, eu não suei pelo pão. Eu não fui lá pedir o pão. O pão ele me foi oferecido. Isso é graça. É um favor que você não merece. É algo que é dado sem que haja merecimento, é graça. E que parece um pouco com misericórdia. Porque o que é misericórdia, por sua vez? Misericórdia é... pensa assim, deixa eu reformular minha frase aqui para ficar fácil. A graça é quando eu recebo aquilo que eu não mereço. E a misericórdia, por sua vez, é eu deixar de receber o que eu de fato merecia. Ou seja, quando Deus age de misericórdia para conosco, Ele evita que nós recebamos o que de fato nós merecemos. O que é que a gente merece como pecadores? Condenação. E aí a misericórdia age nesse sentido. E a graça é quando o Senhor, de livre e espontânea vontade, nos oferece salvação. Quando Jesus sobe numa cruz e aceita morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos perdão do nosso pecado, isso é graça. Graça é esse favor que você não merece. Você precisa ter consciência que a graça, você não é digno da graça. Você não é merecedor da graça. Mas o amor de Deus é tão grande, como eu disse aqui no início da lição. O amor de Deus por nós foi tão grande que Jesus aceitou pagar o preço para que nós tivéssemos comunhão, união, ligadura com Deus. E a graça cabe quando, irmãos? A graça cabe até onde não há cabimento. Porque ó, você que está me vendo pela internet, não importa se você é ladrão, se você é prostituta, se você já roubou, se você já matou, se você já mentiu, se você... não importa. Não faz... A graça de Deus não está olhando para quão fundo no pecado você já conseguiu descer. A graça te busca lá. Não importa quão distante do Senhor, para quão longe você percorreu e se escondeu lá no ermo, achando que Deus não te vê, que a sua vida não tem valor, que ninguém te enxerga, que os seus pecados eles são imperdoáveis, a graça te alcança lá. E quer saber qual a distância que a graça está de você? A graça está distante de você, a distância de uma oração. Você que está me assistindo, que acha que não tem solução para a sua vida, o seu pensamento é de morte, a vontade da sua vida é de dar fim à sua vida, o Senhor está dizendo para você hoje, a graça dele lhe basta. Você que está me ouvindo aqui nessa manhã, que saiu de casa cheio de problema, que você acha que você não vai dar conta, você vai dar conta sim, porque a graça lhe basta.
O apóstolo Paulo cuspiu na carne e foi orar ao Senhor e disse: tira, arranca de mim, porque eu não consigo conviver com isso. A resposta de Deus para Paulo foi assim: Paulo, quieta aí, porque a minha graça te basta. E a graça do Senhor, nós temos uma porção dela sendo distribuída todos os dias, para nos sustentar todos os dias até a consumação dos séculos. Tem graça para você nessa manhã, tem perdão de Deus para você nessa manhã, tem renovo de Deus para você nessa manhã, porque a graça faz o serviço completo. Deus não faz nada pela metade. Quando o Senhor Jesus sobe numa cruz, para que eu e você tivéssemos vida com abundância, Ele estava garantindo para nós assim: ó, vai ter graça substancial todos os dias para te manter de pé. Você não pode baratear a graça, porque o preço foi alto. Você não pode viver como se a graça não existisse, porque custou a vida de um inocente. Você não pode simplesmente, irmão, ignorar o fato de existir a graça, ou de banalizar essa graça, porque o Cristo morreu. O Cordeiro Imaculado morreu, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então a graça, portanto, tem origem no céu, e não há nada na terra que nós possamos fazer para simular, por exemplo, essa graça. E olha o que acontece, irmãos, veja que curioso isso aqui. Eu disse aqui que a graça é divina, e o divino aqui já vem para nos fazer entender que ela não foi gerada na terra, que é uma característica do Evangelho. Lembra que eu falei aqui agora há pouco? Que a diferença do Evangelho para a religião é que na religião é o homem que busca a Deus, no Evangelho é Deus que busca o homem. A graça é divina porque foi gerada no céu. Eu só aceito, ou não, mas é nos oferecido gratuitamente. E observem como tem pessoas que têm banalizado a graça, ou têm esquecido da graça de forma que tem feito assim: olha, tem um amuleto para você usar aqui, porque esse amuleto tem um poder, sei lá, para N coisas. Eu vou até beber minha água aqui. É o amuleto para te proteger, é o amuleto para te guardar, é para você colar na porta da sua casa. Algumas religiões, eles têm o hábito de automutilação, porque eu vou fazer essa romaria, porque eu vou fazer essa caminhada, eu vou fazer uma peregrinação no deserto, eu vou para Israel, eu vou fazer uma catrupia de coisa para obter perdão de pecado, para se aproximar de Deus, para isso e para aquilo. E tem banalizações da graça, irmãos, que vêm travestidas de santidade. Como assim, irmão Jonatas? Deixa eu falar com muita calma isso aqui agora. Tem pessoas que acham, inclusive no nosso meio, que um determinado tipo de roupa vai fazer ela ser mais crente ou mais próxima de Deus do que uma outra. Tem gente que acha que se eu escutar determinados estilos de louvor, Deus vai se agradar mais do que outros tipos de louvor. Deixa eu tentar dar outro exemplo aqui. Tem pessoas que acham que um determinado tipo de pregação é mais de Deus ou é mais usado por Deus do que um outro tipo. Como é que eu vou explicar isso aqui, irmãos? Porque eu não quero causar polêmica. Eu quero só te fazer entender que não é nada que você faça. Você pode fazer romaria em Israel. Você pode ir para Bom Jesus da Lapa. Você pode... A irmã Adriana está falando ali. Você pode, irmão, viver com a saia lambendo o joelho. Você pode viver de terno 24 horas. Não é esse sacrifício que você faz que vai garantir para você salvação, por exemplo. Porque não é o que você faz. A gente precisa entender que graça eu já recebi. Eu só preciso viver aquilo que é me dado. E nós pecamos muito porque como a gente não sabe o que está sendo dado, a gente troca por qualquer coisa. Sabe quando você pega uma criança pequena que ela está com a nota de 100 reais e você troca com ela a nota de 100 por uma nota de 2? Como ela não sabe o valor do que ela tem, ela troca facinho. Quando a gente não sabe o que a graça nos garante, a gente troca a graça por qualquer dogma religioso.
A gente troca a graça por qualquer palavra bonita. Então não é o que você faz que vai te fazer andar na graça. Tem gente que ainda, achando pouco a banalização da graça, ainda fica trazendo um jugo de lei para viver. E você não precisa. Eu quero que nessa manhã você saia daqui entendendo que você pode viver sobre a graça só. E mais do que isso, eu quero que nessa manhã você saia daqui com seus olhos críticos para verem quando alguém quer colocar sobre você um jugo que a graça já tirou. Porque nós somos chamados para viver em liberdade, ter vida em abundância. E a gente não precisa mais viver abastando a nossa cabeça para colocar um jugo que o Senhor já tirou. Eu vou trazer um conceito aqui que é até mais voltado do lado bem teológico sobre graça. Vamos lá. Pelágio, ele desenvolveu uma teologia, e essa teologia, ele dizia o seguinte, ó, o pensamento dele era mais ou menos assim: alguns comportamentos, se você tiver, porque se eu não matar, porque se eu não roubar, porque se eu orar bastante, se eu jejuar, eu vou alcançar a salvação. Pelágio dizia mais ou menos isso. Armínio, se eu não me engano, Armínio era alemão, holandês. Armínio, ele dizia um pouco diferente. Ele diz, a graça é oferecida e você recebe a graça, que é o pensamento que eu acredito. E Calvino, que foi quem desenvolveu o pensamento calvinista, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Ele diz o seguinte: algumas pessoas foram feitas salvas e outras foram feitas para a perdição eterna. Então, para Calvino, a graça de Deus, ela só seria, a graça salvífica de Deus, ela seria destinada apenas para quem foi feito para ser salvo. Eu não consigo acreditar nisso, porque na minha Bíblia, quando eu leio lá que ele morreu para que todos, é indistinto. Eu não estou dizendo aqui, você que está me acompanhando pela internet, que eu creio 100% na teologia pelagiana, ou que eu creio 100% na teologia calvinista, ou que eu creio 100% na teologia armeniana. Eu creio 100%, sabe o que é? Na palavra de Deus. O que eu estou dizendo aqui é que eu faço uma analogia, e através da analogia eu me identifico mais com um determinado tipo de pensamento, do que necessariamente com outro. Porque se a palavra do Senhor diz que Ele morreu por todos, irmão, é por todos. E todos aqueles que aceitarem o sacrifício do Senhor, a eles será dado o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Mas olha, por que eu estou falando isso para você? Porque tem igreja que diz isso. Que a sua salvação depende às vezes do que você faz. É porque se você for um crentão bonitão, se você for politicamente correto aqui dentro dos moldes da religião, você vai ser salvo. E não é assim que funciona. Numa aula que a gente deu há um tempo atrás aqui, eu falei que você pode vir na igreja, você pode ofertar, você pode levantar sua mão na hora do louvor, você pode estar em todo culto, vir para a Vigília das Lágrimas, para o culto da terça, para o culto da quinta, domingo de manhã, domingo de noite, para o GV, não importa, e você não ser salvo. Porque salvação não é sobre o que você faz. Tem algumas seitas, algumas religiões que dizem assim, porque se você faz bem aos pobres, se você dá comida ao mendigo, se você ajuda o necessitado, você vai ser salvo. É como se a sua salvação tivesse atrelado às obras que você faz. Isso não é graça. E a gente vai ver aqui no tópico 3, que Lutero, quando inicia a reforma protestante, foi justamente por causa desse texto de Efésios, que pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, e o próprio texto bíblico diz, para que nós não venhamos nos gloriar. Irmão, já pensou se a graça dependesse da força do meu braço? Quando eu entendesse que eu estivesse salvo, imagina as olhadas de ombro por cima, assim, dizendo, eu estou salvo e você não. Deus não quer isso não, irmão. Então, a graça é divina porque não depende de mim. Não é força do meu braço que vai me fazer ser salvo. Agora, não estou aqui isolando ou botando de lado a questão das obras sociais. Mas o meu pensamento sobre a caridade, sobre obras sociais é o seguinte: as obras sociais, elas não me garantem salvação, mas uma vez que eu sou salvo, essa consciência de salvação e do amor que me alcançou, me leva a fazer bem a quem está perto de mim. Essa consciência de que eu fui salvo e de que
um favor que eu não merecia me alcançou, me impele a fazer pelo outro um pouco daquilo que Cristo fez por mim. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? É compreensível isso? Ou seja, não são as obras que me salvam, mas uma vez salvo, certamente as minhas mãos realizarão obras para Cristo. É natural, porque nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela dá. Se eu fui salvo, irmão, se esse favor me alcançou, eu preciso frutificar. Amém? Vamos para frente, porque os irmãos sabem que eu gosto de conversar um bocado, e aí se deixar aqui, né, eu parei aonde? Aqui eu falei sobre a graça divina, falei sobre o que é graça imerecida, que é um favor que a gente, de fato, não é digno, e a graça no contexto bíblico, né? A gente está agora entrando no ponto 2, que é a graça no contexto bíblico. Sobre a necessidade da graça, o que é que o comentarista da lição vai nos dizer? Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, veja bem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão, ele foi o quê? Tentado. Está lá em Gênesis no capítulo 3, o versículo 6. Mas ele não foi coagido a pecar. Deus o responsabilizou por sua desobediência. Está lá em Gênesis 3, versículo 17. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, que isso fique claro, desobedeceu e pecou. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências, isso a gente já sabe, né? Tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era a cabeça da raça, e como tal, todos os homens estavam sob seus lombos, ou seja, ele representava todos os homens, e ele tinha sobre esse conceito a responsabilidade que todos os homens estavam debaixo dele. Uma vez que o pecado e as consequências caíram sobre ele, então sobre todos nós também caiu a consequência do pecado. Irmão Andrei, Deus te bendiga, meu irmão, muito obrigado. Porque falando aqui, meu irmão, a garganta vai secando, viu? Ninguém, portanto, ficou fora das consequências do pecado. Tendo caído o pecado, o homem não podia mais salvar a si mesmo, ele não podia mais se libertar, porque ele estava amarrado pelas consequências do pecado. Aí é nesse contexto aqui, de um homem que pecou e que desgraçou uma raça, e que não tinha por si só condições de salvar-se, é que Deus diz assim, olha, é necessário que um sacrifício seja feito, para que toda a humanidade tenha perdão, se assim quiser. E é nesse mesmo contexto que Jesus diz assim, que seja eu me ofereço para morrer por eles. Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz como meio da justificação. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a gente vai ter um texto justamente falando sobre isso. Também João, capítulo 3, versículo 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olhar para o pecado de Adão, olhar para a situação que a humanidade ficou depois da queda, é, irmãos, de certa forma, um espelho para olharmos para nós. Por quê? Sem a salvação, o que é que você pode fazer por você? Os irmãos precisam ter consciência que sem a graça de Deus, a gente não consegue nem ver que tem pecado. Observem. Alguém que está distante da graça, você fala para ele que ele está errado e que ele está em pecado, mas ele te ouve? Quanto mais distante da graça de Deus essa pessoa está, não importa, pastor Disney, quantas vezes você diga assim, essa cachaça vai te levar à perdição. Não ouve.
Porque a distância do homem da graça de Deus deixa ele cego, surdo e mudo. Ele é dominado pelo pecado. Por isso que Adão não tinha condição de ele salvar a si mesmo. Porque uma vez dominado pelo pecado, você serve ao pecado. Você não consegue, você não tem olhos para enxergar. Você não tem coração para sentir, você não tem ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem. E de contrapartida, quanto mais da graça nós nos aproximamos, quanto mais de Deus nos aproximamos, mais sensibilidade às coisas de Deus nós teremos. Amém? Essa graça, ela é extensiva a todos os homens, como nós vimos em João 3,16. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos pegar esse texto aqui para a gente entender esse tópico. A graça, ela é universal, mas ela não é universalista. Qual a diferença, irmão? A graça, ela é universal. Por quê? Porque é para todos. Mas por que ela não é universalista? O pastor Fábio estava me mostrando aqui que no WhatsApp o pessoal estava discutindo justamente isso. Vamos entender, né? A graça, ela é indistinta a todos os homens. Todos, todos. O branco, o preto, o pardo, o índio, o alemão, o chinês, o indiano, o ladrão, a prostituta, o morador de rua, o rico, o usurpador, o tirano, o matador, não importa. Todos. Mas a crença universalista diz assim, ó, não importa o que você faça, lá no final, você vai ser salvo. A crença, ou abre aspas bem grandes, é que essa teologia universalista, ela vai dizer que no final, todos serão salvos. E isso é uma mentira. Não é apenas uma mentira, mas é uma banalização, é uma sutileza, é uma artimanha de Satanás para fazer o quê? Para ludibriar. Tem uma frase, irmãos, que é bem desse contexto universalista, que diz assim, ó, todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Isso é universalismo. Ah, porque o Deus de vocês lá é o mesmo Deus que eu cultuo aqui fazendo minhas coisas. É universalismo. E isso é engodo de Satanás. Você crente, que está me assistindo, ou aqui na igreja, ou está me acompanhando em casa, peça ao Espírito Santo para te dar sensibilidade auditiva, para você começar a coar o que você escuta. E começa a pesar o que você escuta, se de repente o discurso que você tem ouvido é de fato de uma teologia sã, ou ela está vindo chafurdada no universalismo. Porque a graça, ela é universal. Todos os homens têm acesso à graça. Mas nem todos serão salvos. A salvação não é... Entenda o que eu vou dizer aqui. A salvação é para todos, mas nem todos alcançarão a salvação. Quem alcançará a salvação então? Todos aqueles que por intermédio da graça recebem o sacrifício vicário e cabal de Jesus numa cruz. E vivem uma vida de acordo com esse sacrifício que foi feito por ele. Porque eu apenas reconhecer, porque Jesus morreu por mim de fato. Ele morreu por mim. Isso não muda a sua vida, porque você não teve uma compreensão sã do que foi esse sacrifício. O meu termômetro para saber se alguém de fato alcançou salvação ou não é a mudança de vida. É a mudança da integridade, a mudança do ser. Porque depois que você entende esse sacrifício que foi feito, irmão, você nunca mais vai viver do mesmo jeito. Aí aqui nesse contexto, né, de uma pessoa que recebeu o evangelho, essa informação, essa notícia, porque o evangelho é uma notícia. Alguém que recebeu essa notícia de salvação, abriu seu coração, conscientemente entendeu o sacrifício que foi feito e assume esse sacrifício para a sua salvação, a vida dele muda. Porque se alguém apenas levanta a mão e vem aqui na igreja, pode até fazer o discipulado,
Pode até se batizar, mas se ele não entender conscientemente o que foi feito, ele é só um frequentador de igreja. Ele pode aprender o crentez, né? O vocabulário crentez que a gente fala aqui, ó, bênção, ô irmão, a parte do Senhor, irmão. Ele pode aprender isso tudo, ele pode reproduzir igualzinho. Mas ele pode ser que nunca tenha um real encontro com o Senhor. Por isso é importante que nós estejamos sempre orando, buscando na palavra de Deus, conhecendo o Senhor, porque é só esse conhecimento que muda a nossa vida. Então, se alguém diz para você assim, não, a graça é para todo mundo, a graça já me alcançou, e essa pessoa não gera fruto na vida dela, de transformação, de intimidade com Deus, frutos espirituais, é mentira. Ela, de fato, pode estar até aprendendo uma nova cultura, mas ela não descobriu o Senhor na sua vida. Vamos para o ponto 3, irmão? Ponto 3 da nossa lição. A graça no contexto da reforma. Os irmãos aqui já devem ter estudado a reforma protestante, certo? Devem ter visto alguma coisa sobre a reforma protestante em algum lugar. Mas, para quem não sabe, sobre o que é a reforma protestante, no século XVI, um padre chamado Martinho Lutero, inconformado com a maneira como a igreja estava levando, né, a doutrina, ensinando ao povo sobre a doutrina, e mais do que isso, meditando na palavra de Deus, aquele padre ele se sentiu inconformado, irmãos. Mas não foi um incômodo pouco, não. Foi um incômodo grande, ao ponto de ele escrever 95 teses que contradiziam o que a Igreja Católica naquela época ensinava. Foi para a porta da capela lá, pegou as 95 teses dele, martelou na parede lá. Puxa, era nervoso. E ele deu início, e esse marco ficou conhecido como o início da Reforma Protestante. Então, no dia 31 de outubro, eu não comemoro o Halloween, eu comemoro a Reforma Protestante. Porque a revolta, essa revolta aqui, irmãos, entre aspas, o sentimento de inconformidade, de inconformado, aquele sentimento de revolta que Martinho Lutero sentiu, é o que nós devemos sentir todos os dias. Todas as vezes que nós víssemos a palavra do Senhor sendo pregada de forma deturpada, nós devíamos nos revoltar e falar, isso está errado. Porque foi o que Martinho Lutero fez. Qual o contexto ali que acontecia? Século XVI, a Igreja Católica, por algum motivo, começou a ver que a graça por si só não era suficiente. E começou a ganhar dinheiro em cima da graça. Como assim, irmão Jonatas? Eles começaram a vender lasca da cruz para você alcançar a graça. Começaram a vender terreno no céu para você ter onde morar no céu. Começaram a vender o sangue de Cristo. Eu li até um dia numa revista, acho que é super interessante, eu não lembro agora, mas tem tempo isso. E o jornalista ele fala que se juntassem todas as lascas de madeira que foram vendidas dizendo que era da cruz, dava para a gente fazer uma floresta. Mas era feito. Terreno era vendido no céu. Essas indulgências, como eram chamadas, indulgências, a Igreja Católica ficou muito rica vendendo isso, porque o povo queria ter um lugar pertinho de Deus. Isso é o quê? Banalização da graça. Mas se eu perguntar para os irmãos hoje, não tem coisa parecida acontecendo hoje, não? É o que mais tem. Eu não sei se eu posso falar isso aqui na internet, mas para quem está aqui vai me ouvir. Eu vou até sair da frente da câmera aqui. Rapidinho, irmão, volta agora. Esses dias na internet, os irmãos não, eu fico numa revolta santa, bicho.
Miseráveis. Não tem outra palavra para a gente dizer, não. Uma vez eu falei assim com meu pai, eu falei, rapaz, se eu fosse Deus... Aí meu pai sabe, ainda bem que não é, né? Imagina Deus vendo isso do céu. Ah, se eu fosse Deus, irmão. Mas graças a Ele eu não sou. Deus me ajude. Olha, irmãos, mais do que a gente pensa, a banalização da graça é uma ação do diabo para fazer a gente deixar de enxergar o que de fato precisa ser enxergado. Aí você está lá na internet, está me vendo pela internet aqui, é uma bênção. Mas às vezes não, a internet às vezes não é uma bênção, é um tipo de coisa que é propagado. Então quando você vê no seu feed, gente te vendendo oração, cai fora, deixa de seguir. Quando você vê no seu feed, gente vendendo amuleto, que é para você colar na porta da sua casa, para você misturar na água, para você fazer um bocado de pataquada que tem aí, foge disso, porque não é o que você faz. Graça tem a ver com o que você recebe. O melhor termômetro para você medir isso aqui, irmão, vai ser sempre esse aqui, ó. Se eu tiver que fazer, se eu tiver que me judiar aqui, se eu tiver que cortar um pedaço da minha orelha, não tem a ver com graça. Porque não é pelo que eu faço. Irmão Jonatas, o senhor está me dizendo então que eu não preciso fazer nada? É isso que o senhor está dizendo? Não. Estou dizendo que você não precisa fazer esforço para alcançar a salvação que de graça foi te oferecido. Qual é a sua parte então? Da mesma forma que Adão, ele foi tentado, mas ele não foi coagido. Ele pecou porque ele quis, né? Porque ele cedeu. Porque quis até uma palavra difícil, né, irmão? Ele cedeu à tentação. Mas ele não foi coagido a tentar. Agora veja bem. A graça que é oferecida à irmã... Começou, minha irmã? Irmã Valdete, estou oferecendo aqui a senhora. Ela aceitou. Não aceitou? Eu coagi, a graça também não coage. Mas se ela aceitou, a única coisa que ela precisa fazer agora é viver isso aqui. O irmão está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, não é, se ela pegar essa graça aqui que está sendo oferecida, pega de novo aqui, irmã Valdete, por favor. Bote debaixo do braço aí, dobra aí, feche, bote de braço baixo. Se ela levantar e for embora, irmão, mudou a vida dela? A graça teve efeito nesse caso aqui? Não. Agora, se a irmã Valdete pega a graça que está sendo de graça oferecido e vive da graça, irmão, aqui é gol. Então, o que você faz, irmão, é viver. Quando eu estou no meu momento devocional, ontem de manhã, eu acordei cedo, né? Fui estudar. E aí, antes de estudar, estava fazendo meu devocional. E da minha oração eu falei assim para o Senhor, eu falei, Deus, me ensina uma coisa tão simples que a gente não sabe, é receber o teu amor. Por que a gente não sabe viver o amor? A gente às vezes não sabe viver a graça, irmão. Eu não sei vocês. Pode ser que os irmãos não passem por isso. Mas o fato de eu estar dando aula aqui, irmão, não me faz melhor do que você em nada. Eu passo pelo mesmo conflito, pelas mesmas coisas que você passa, eu passo. Porque eu sou humano igual você. A carne que dói aí é a carne que dói aqui. E muitas vezes eu fico, gente, nas minhas orações, na minha vida devocional, eu me sinto cobrado às vezes, eu quero fazer mais para Deus, eu quero fazer isso para Deus, eu quero fazer aquilo outro para Deus, e parece que eu tenho que fazer, mas peraí, tem que dar 2 altos de vez em quando, porque não é pela força do meu braço, e viver a graça que eu estou recebendo. Eu vou tentar traduzir isso aqui para ficar mais simples ainda. Às vezes a gente acha, a gente está aqui na igreja e na nossa vida cotidiana em casa, no nosso relacionamento íntimo com Deus, parece que alguma coisa no nosso subconsciente fica o tempo todo dizendo assim que a gente tem que fazer alguma coisa para ter o favor de Deus, que a gente tem que fazer alguma coisa para ser alcançado, que o milagre que a gente precisa, que a bênção que a gente precisa está condicionada a alguma coisa que eu tenha que fazer para receber aquilo. Eu fico estudando para concurso, estudando, enfim, um bocado de coisa. E às vezes eu sou tentado por esse pensamento, de dizer assim, meu Deus, será que
Se eu fizer mais para Deus, Deus me ajuda a passar naquele concurso. Ou se eu fizer mais para Deus, Deus me ajuda mais no meu trabalho. Olha que pensamento errado, irmão. Porque as bênçãos na minha vida não estão atreladas ao que eu faço. Porque isso aí não seria graça. A graça, eu vou dizer isso de novo, já está redundante. Não é pelo que você faz. É pelo que você recebe. Então, de minha parte, depois que eu recebo a graça, o que é que compete a mim? Me relacionar com Ele. Porque a graça pegou aqui, ó, tirou uma cortina que era de ferro e me colocou na sala do trono. Agora eu tenho acesso livre a Deus. Então, se antes de receber a graça eu não podia ter acesso e me relacionar com Deus, agora eu posso. A única coisa que eu preciso fazer agora é dar prosseguimento a isso. É continuar caminhando com Deus, é continuar entregando a minha vida a Deus. Porque o resto, quem faz é Ele. Porque tudo mais que for atrelado à sua salvação, irmão, você não tem que fazer mais nada. Peraí, então vamos lá, irmão Nascimento, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que agora que eu estou salvo, eu não preciso fazer mais nada para ser salvo? Só continuar caminhando com Ele. Vivendo a graça que você recebeu. Porque foi isso que a graça fez. Te tirou de indigno e de distante de Deus e te colocou agora perto de Deus. O que é que eu preciso fazer agora? Continuar perto de Deus. Não preciso fazer mais nada para ser salvo. Eu não preciso subir um monte para ser salvo. Eu não tenho agora que pagar promessa para ser salvo. Então quer dizer que agora eu não preciso ajoelhar no milho para ser salvo? Eu não tenho mais que pagar penitência para ser salvo? Então quer dizer que agora eu não tenho mais que fazer uma novena na Terra Santa, peregrinar? Não. Foi feito. Acabou. No momento em que você aceita. Irmão, parece brincadeira isso aqui. No momento que você aceita a graça que está sendo entregue a você hoje, a sua vida mudou para sempre, o seu destino foi totalmente mudado. A missionária Andrea Vargas estava falando no vídeo dela esses dias, não sei se eu já compartilhei isso aqui, se eu não compartilhei, eu vou compartilhar agora, que é um exemplo emocionante, irmãos, porque me emocionou vendo ela falar isso, de como a graça, quando alcança a nossa vida, ela nos transforma de um jeito tão profundo, que muda a maneira da gente viver. Ela contando o testemunho dela, está na internet, vocês podem procurar lá, Andrea Vargas. E ela conta que ela era uma pessoa apaixonada pelo conhecimento. Então ela cultuava o conhecimento. Para ela o saber era a coisa mais importante que tinha. Aí uma determinada vez ela foi numa igreja e aí Deus usou o ministrante com muita sabedoria e revelou uma série de coisas da vida dela. Ela ficou impressionada. Como é que essas pessoas sem instrução sabe tudo de mim assim, né? E ela ficou impactada com aquilo. Olha que coisa interessante. O Senhor foi trabalhando na vida dela até que um dia, num retiro que teve da igreja, ela não era convertida ainda. Ela foi. E aí, quando chegou lá, ela entendeu que o pecado dela tinha afastado ela de Deus, que ela não conseguia se salvar, que Deus amou tanto ela, que enviou Jesus, que morreu numa cruz, e por causa de que Jesus tinha morrido numa cruz, agora ela podia ter comunhão com Deus novamente, e ela não estava mais condenada ao inferno. Parece simples? Essa informação, ela contando que impactou tanto ela disse que ela ficou tão ensandecida com essa informação, que ela olhou para o pastor e falou assim, ela quer dizer então que há meia hora atrás eu estava condenada ao inferno. Eu não fiz nada, e agora eu posso ir para o céu? E o pastor disse, é. Ela falou assim, é só isso? Aí o pastor falou, é só isso. Ela falou, a gente precisa contar isso para o mundo inteiro. Ela falou que chegou na faculdade, irmão, na semana seguinte. Ela falou de Jesus para os professores tudo e contou em todas as turmas que ela pôde. Ela disse assim, ó, você vai estar condenado para ir para o inferno. E se você aceitar Jesus, você vai para o céu sem você fazer nada, de graça. Eu fiquei com os meus olhos cheios de lágrimas vendo aquilo. Porque a pureza desse primeiro amor, a convicção desse primeiro amor, irmão, é algo que precisa mover a gente todos os dias. Agostinho disse que todas as manhãs, quando a gente lava o rosto, a gente deve lembrar do nosso batismo.
e procurar viver em santidade. Porque a graça que de graça foi entregue custou um alto preço. Você está sentado aqui nessa manhã por causa da graça. Se você, nessa manhã, durante o louvor, fechou seus olhos enquanto o Vitor cantava, e você ergueu as suas mãos e você cantou, e você louvou ao Senhor, e você sentiu a presença de Deus aí onde você estava, é por causa da graça. Quando você está no seu quarto, você toma a sua Bíblia na mão, você abre a sua Bíblia e você começa a ler, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A lágrima vem nos seus olhos, pinga na sua Bíblia, você sente a presença de Deus, e isso só é possível por causa da graça. Quando você está doente, quando você está de cama, você está enfermo, você ora a Deus e o Senhor te cura, isso só é possível por causa da graça. Quando você olha para o seu passado e você percebe que você era um homem violento, que você era uma mulher violenta, que a sua boca era cheia de imundícia. Quando você olha para o seu passado e você vê que você não tinha dignidade, que você não se amava, que você não se enxergava. E hoje você olha para você e você se vê como filho de Deus. Eu quero que você lembre que isso só é possível por causa da graça. Eu quero que você pare para pensar que quando você olha para o seu futuro e você vê esperança no seu futuro, isso só é possível por causa da graça. Por causa do que Cristo fez, você não precisa mais perder a sua vida procurando salvação, porque ela foi entregue a você e você pode tão somente desfrutar disso que foi entregue a você. Se a gente tivesse, irmãos, mais tempo de falar sobre a graça aqui, a gente poderia entrar em outros poréns. A gente ia ficar maravilhado de como essa graça salvadora de Cristo muda a nossa vida e nos resgata todos os dias. Só para terminar, eu quero fazer apenas uma diferenciação. Porque você pode ouvir alguém usar a expressão de graça em dois contextos. Essa graça que eu estou falando aqui é uma graça salvífica. Mas existe uma coisa chamada graça comum. Irmãos, já ouviram falar em graça comum? Mas o que é graça comum? A chuva que caiu hoje no finalzinho da madrugada, você já estava acordado? Aquela garoazinha caiu na terra que o crente plantou. Não choveu hoje? Na terra que o ímpio plantou, choveu também. Você que está aqui hoje nessa manhã, por graça, me ouvindo falar para você, o sol não brilhou para você hoje? Tu é filho de Deus, glória a Deus, aleluia. Mas para quem não é filho de Deus, o sol também nasceu. O nosso irmão crente que foi pescar hoje de manhã, talvez tenha voltado para casa com o cesto cheio de peixe. Mas quem passou a madrugada comendo água e foi pescar hoje de manhã, também voltou com peixe. Por quê? Graça comum. A bondade de Deus é tão grande que ela não está restrita só para quem está com Ele, não. É uma graça que é derramada sobre todos. Porque todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Tem irmão que está aqui na igreja que canta demais. Eu vejo o pessoal do louvor cantando aqui, glória a Deus, aleluia, é uma bênção. Mas tem um bocado de gente lá no mundo que canta igualmente lindo. Graça comum. Tem pessoas que a gente vê falando da palavra, tem pessoas que ministram aula aqui, que a gente fica impressionado com a qualidade da aula. Um excelente professor, um professor usado por Deus. Mas tem um bocado de professor das trevas também dando show aí, irmão. Graça comum. O que eu quero dizer? Mesmo o homem tendo decaído da graça de Deus, mesmo ele tendo pecado, todos nós fomos criados por Ele. E fica vestígio do Criador em nós. Graça comum. Ah, mas essa graça salva? Distante disso. Então, eu só estou fazendo essa diferenciação aqui para o irmão me entender e principalmente perceber, caso leiam em algum lugar, vejam alguém falar, pode ter essa diferenciação entre graça e graça comum. O que cabe aos irmãos perceberem é justamente de que graça a pessoa está falando. Porque às vezes você vê a pessoa falando de graça, mas nem toda graça é essa graça divina que é para efeito de salvação. Tem graça que as pessoas falam que é só relacionado à graça comum. Mas, para encerrar, irmãos, eu queria que nessa manhã a gente voltasse para casa
Esse, inclusive, é o último objetivo da lição, é falar da graça na contemporaneidade. Eu queria que os irmãos voltassem para casa com a consciência relembrada da graça que alcançou você. Que a vida, a intimidade que nós temos com Deus é por causa do favor que Ele fez. Nos deu e nós recebemos. Hoje à noite, quando a gente chegar para o culto aqui na hora do louvor, eu queria que você lembrasse disso. Você que está me acompanhando pela internet, hoje à noite, durante o louvor, ou durante o dia hoje, se você for ter um momento devocional, que você lembrasse disso. Que esse acesso que você tem só é possível por causa da graça. Porque se não fosse a graça de Deus, eu poderia cantar, eu poderia me jogar no chão aqui, me debatendo, chorando, Deus não ia nem ouvir. Talvez ouvisse, mas não fosse nem me responder, porque a distância, a palavra do Senhor diz que o pecado afasta o homem de Deus. A distância do meu pecado, a distância que o pecado me colocar de Deus seria tão grande, irmãos, que existiria um muro de ferro entre nós e nós não poderíamos nos relacionar. Mas por causa da graça e unicamente por causa da graça, esse favor imerecido que nos alcançou nos coloca na situação de filhos de Deus. De modo que hoje eu não preciso gritar não, eu sussurrar, o Senhor já está ouvindo e pronto para me responder. De modo que o desejo do meu coração é ouvido pelo Senhor antes mesmo que a palavra me venha à boca. De modo que nós podemos se achegar a Deus e não chamá-lo como um Deus distante, mas apenas de Pai. É isso que a graça nos proporciona. E nessa manhã, que o Espírito Santo nos dê o discernimento necessário para que a gente não venha banalizar a graça, para que a gente não venha tratar a graça de Deus como algo superficial ou sem valor, porque tão embora ela tenha sido dada de graça a você, o preço pago por essa salvação é incalculável. O preço pago para que você tivesse acesso a Cristo, irmãos, não se tem como medir. Nem todo o ouro, nem toda a prata do mundo seria capaz de pagar esse sacrifício que foi feito. A consciência dessa graça devia fazer você levantar suas mãos, louvar e bendizer aquele que vive e que reina para todos sempre. Que Deus, o Pai, em sua infinita misericórdia e graça, continue nos abençoando em nome de Jesus. Muito obrigado por me ouvirem. Muito obrigado por virem aqui essa manhã. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.